Bom dia, segundo ano. Então, vamos lá. Na aula passada, nós vimos como determinar o ΔH da reação a partir da lei de Hess. A lei de Hess vai ser aquela que vai me dar várias semi-reações que eu vou ter que mexer nelas, inverter, multiplicar, dividir, para chegar na equação global, tá? Vamos dar uma olhadinha. Então, já dito na aula anterior, Hess disse que o valor da variação de entalpia, que é o ΔH, para uma certa reação química é sempre o mesmo, independente do modo como é realizada, depende somente do estado inicial e final. Então, lá no livro de atividades, página 10, tá? Abram. Eu pedi que vocês fizessem como tarefa. Lembrem a página 10, 11 e 12. Então, agora nós vamos corrigir. Utilizando o método de Hess, lei de Hess. Vamos lá, abrindo o livro de atividades, página 10. Vou ler o enunciado. O açúcar em quantidade ideal é importante para manter o funcionamento do organismo, pois libera energia essencial para o corpo. A queima metabólica da glicose é representada pela equação. Ele deu a reação, deu a equação. E já está balanceado, inclusive. O número de carbono, de hidrogênio e oxigênio estão ok, tá? Glicose mais gás oxigênio, formando gás carbônico e água, uma reação de combustão. Com base nas equações termoquímicas a seguir, determine a entalpia, a quantidade de energia, que é a entalpia, né, em quilojoules. Deu 3 reações, ó, reação 1, reação 2 e reação 3. Então, vamos começar. Primeira molécula, aqui, ó, na reação principal, C6H12O6. Eu quero um C6H12O6 antes da seta. Isso é o que eu quero para o exercício funcionar, para que o cálculo dê certo. A única reação que tem C6H12 é a primeira, ó. Tem um como eu quero, só que está depois da seta. E eu quero que ela venha para cá, que ela venha para antes da seta. Então, eu tenho que inverter a reação. O que significa inverter a reação? Tudo que estava antes da seta vem para depois da seta. Tudo que estava depois da seta vem para antes da seta. Então, vou copiar a primeira invertida ali, ó. C6H12O6. Seta, agora o que estava antes vem para depois, ó. 6 carbonos mais 6H2 mais 3O2. Prestem bem atenção que, algo importante, ó. A partir do momento que eu inverto a reação, o ΔH, que era negativo, naquele caso ali, inverte, fica positivo. Uma reação exo virou uma reação endo, porque eu inverti, eu fiz o oposto com ela. Ok, usei a primeira reação. Depois, nós temos o oxigênio, 6 oxigênio, 6O2. O O2 eu não posso comparar. Por quê? Porque eu tenho na primeira reação, tenho na segunda e tenho na terceira, ó. Eu sempre tenho que comparar uma molécula na reação principal aqui, ó, que só tenha em uma das reações. Então, esquece o O2. Vamos para o 6CO2. Qual das reações tem CO2? A primeira eu já usei, né? Aqui, ó. Só que eu quero quantos? 6 depois da seta. Aqui tem 1. Tá depois da seta? Tá depois da seta, mas tem 1. Então, eu vou ter que fazer, para que eu tenha 6 aqui na frente, eu vou ter que fazer vezes 6, ó. É o que tá aqui em azulzinho aqui, ó, vezes 6. Então, vai ficar como? 6C mais 6A2, formando 6CO2. Tem que fazer vezes 6 aqui, né? Não é 2, vezes 6. Ok, automaticamente o ΔH também tem que ser multiplicado por 6. Se eu tenho 6 vezes mais, né, reagente, eu vou ter 6 vezes mais produto, automaticamente eu vou ter uma energia muito maior. 413 vezes 6 vai dar, mantém o sinal negativo, porque ela não foi invertida, 2.478 quilojoules de energia. Ok, já usei a segunda também, vou dar um risquinho nele aqui. Agora, vamos ter que usar a última reação. A última são 6 águas. Vamos ver. Depois da seta, 6 águas. Aqui a água está depois da seta, porém eu preciso de 6. Aqui só tem 1. Então, eu também tenho que fazer vezes 6. Vezes 6. Então, vai ficar 6H2 mais. Aqui tem 0,5 vezes 6 vai dar 3.
ok? Mais 6 águas. O ΔH vai continuar sendo negativo, porém, aquele valor de 286 vai ser feito vezes 6. Ok? Então, vamos lá? 286 vezes 6, que vai dar 1.716 quilojoules. Usei as 3 reações. Ó, vou riscar porque eu já usei essa terceira aqui. Quando eu uso todas as 3 reações, eu acabei de usá-las, eu passo um traço. E vou separar o reagente do produto, lembra? Porque eu posso cortar quem estiver do lado esquerdo e também estiver do lado direito da seta. Como assim? Vamos pensar. 6C2 antes da seta, 6C2CH2 depois da seta. 6 carbonos antes da seta, 6 carbonos depois da seta. Aqui eu tenho 3A2. Aqui eu também tenho 3A2, ó. Vou cortar esse 3A2 com esse 3A2. Mais alguém eu posso cortar? Não. Antes da seta, do lado esquerdo ficou C6H12, O6, mais, ó, 6A2. Porque esse 6A2 eu não cortei. Depois da seta ficou 6CO2 e 6 águas. Ficou igual a reação lá do início, ó. Essa reação tem que ser igual a essa, ó. Ficou, é o meu objetivo. Então, para eu achar o ΔH dessa reação aqui, o que a gente tem que fazer? Colocar esses valores com os sinais bonitinhos ali, ó. Mais 1.263 menos 2.478 com menos 1.716. Vai dar um total de menos 2.931 kJ de energia. Então, essa reação aqui, ó, tem um ΔH de menos 2.931 kJ de energia. Quem achou isso na tarefinha fez corretamente, tá? Eu vou passar para o próximo slide, que lá tá a resposta da apostila, que talvez fique mais claro para vocês, não fique tão confuso quanto que eu faço aqui na aula. Ó, inverteu a primeira, tá aqui invertida. Fez vezes 6 a segunda, tá aqui ela vezes 6. Vezes 6 a terceira, está aqui. Cortou quem podia cortar. 6 carbonos com 6 carbonos, ó. 6H2 com 6H2, 3H2, 3O2 com 3O2 e sobrou a reação que tá lá em cima bonitinho. Essa aula vai ficar gravada lá no Classroom. Depois, se vocês não acompanharam ou foi muito rápido alguma etapa, voltem lá, tá? Vamos para a próxima, que é a 17. Ok? Então, 17. Para diminuir a quantidade de poluição que os veículos automotivos emitem durante a queima dos combustíveis, foram criados os conversores catalíticos, também chamados de catalisadores. A principal função desses dispositivos é transformar alguns gases tóxicos, entre eles CO, NO e NO2, em gases menos prejudiciais ao meio ambiente. Uma das reações que ocorre nesse processo é representada pela equação. Então, ele deu a equação bonitinha ali. Está balanceada, ó. Número de carbono e oxigênio antes e depois da seta é o mesmo. Com base nas equações a seguir, determine a quantidade de energia necessária para transformar 2 mols de CO em CO2. Então, a primeira coisa, vamos prestar bem atenção. Esse PT e PD que aparece aqui em cima da seta, ó, são os catalisadores, eles não vão influenciar a reação, tá? Isso aqui não é um detalhe importante, só que ele quer 2 mols de CO. Então, eu vou ter que multiplicar primeiro essa reação por 2, a principal, porque ele quer para 2CO. Então, multiplica aqui por 2, aqui meio vezes 2 vai dar 1, e aqui vai dar 2. Multipliquei ela por 2. Agora eu tenho a reação principal. Agora eu vou poder usar as duas semi-reações que estão aqui, ó. Ok? Primeiro, nós vamos lá. Qual das reações entre 1 e 2 eu tenho CO? Não é CO2, é CO. Qual das reações tem CO? Pensem bem aí. Primeira ou segunda? Isso, ó. A primeira tem o CO. Só que eu quero 2 antes da seta. Aqui tem 1 e está depois. Então, inverte e multiplica por 2.
Então, inverte o que está antes da seta e o que está depois da seta inverte e multiplica por 2. E também inverte, né? Vamos escrever aqui, inverte, para depois saber. Inverte. Então, vamos lá, vou multiplicar por 2 e inverter. Vai ficar 2CO, setinha, C grafite, 2C grafite, multiplicado por 2, né? Mais meio vezes 2 vai dar 1O2. Gente, é uma reação onde não tem ΔH, tem calor positivo depois da seta, certo? Quando o calor está positivo depois da seta, lá no início da apostila, ela é uma reação com ΔH negativo, ó. Ela é uma reação exo, quando o calor está positivo depois da seta, então é menos. Como eu inverti e multipliquei por 2, vai ficar mais 26,4 vezes 2, que vai dar 52,8 quilojoules. Ok, usei a primeira reação, certo? Vou dar um cortezinho nela aqui que a gente já usou ela. Agora vamos para a segunda reação, muito importante também. Vamos lá. O O2 eu posso comparar? Não posso, porque eu tenho tanto na primeira quanto na segunda. Então, não posso comparar o O2. Vamos para 2CO2. Aqui tem quanto CO2? Tem um só. Ó, mas eu preciso de 2. Então, o que eu tenho que fazer com essa reação? Vezes 2. 2C grafite mais 2O2, formando 2CO2. É uma reação exo, porque o calor é positivo depois da seta, ó. Calor positivo depois da seta é exo, então ΔH é negativo. Só que tem que fazer vezes 2. Por quê? Porque eu multipliquei toda a reação por 2, inclusive o ΔH. Então, vai dar 188,2 quilojoules. Usei as duas reações lindas, maravilhosas, passo um traço, corto o que dá de cortar. 2CO com 2CO. 2C com 2C. 2C com 2C. Aqui tem 1 ou 2, aqui tem 2. Então, eu posso tirar 1 daqui e aqui vai ficar só 1. Então, o que ficou antes da seta? 2CO mais 1O2, formando 2CO2. Ficou igual a reação lá de cima que eu queria chegar? Tem que ficar igual a essa, ó. Ficou igual a essa. Então, eu posso calcular o ΔH. Jogo os valores na calculadora como eles estão ali, positivo. Então, 52,8 positivo, com menos 188,2. Vai dar menos 135,4 quilojoules. Uma reação exotérmica, que libera. Então, como ele queria para 2 mols de CO, eu tenho para 2 mols de CO, menos 135,4 quilojoules. Inverti, multipliquei por 2 a primeira e fiz vezes 2 a segunda. Vamos ver ali o gabarito? Ó, dei uma olhadinha ali. O que ele fez, né? Ele primeiro fez a reação, ó, inverteu essa e repetiu essa, ó. Aí ele chegou a menos 67,7. Como ele queria para 2 mols, no final ele pegou esse valor e fez vezes 2, que vai chegar a menos 135,4. Um detalhe, não é quilojoules. Os valores são dados em qual unidade? Quilocaloria. Então, ó, é menos 135,4 quilocalorias. Dê uma arrumada aí, tá? Porque a unidade está em quilocaloria. A gente está tão acostumado a fazer tudo em quilojoules, né? Mas essa está em quilocaloria. Ok? Podemos ir para a próxima. Espero que tenham acertado esta, né? A diferença nela estava que ela não deu ΔH, mas ela deu calor positivo depois da seta. E isso tem que lembrar que indica que é uma reação exotérmica, ó. Lá nas primeiras aulas sobre reação endo e exo, as primeiras páginas da apostila nova. Questão 18. Um dos maiores problemas do homem, desde os tempos pré-históricos, é encontrar uma maneira de obter energia para aquecê-lo nos rigores do inverno. Acionar e desenvolver seus artefatos, transportá-lo de um canto a outro
e para a manutenção da sua vida e lazer. A reação de combustão é uma maneira simples de se obter energia na forma de calor. Sobre a obtenção de calor, considere as equações a seguir. Então, ele deu 3 equações. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor do ΔH de combustão do metano, que é o CH4, na equação a seguir. Aqui está a reação. Essa é a reação que ele quer. Vamos ver se está balanceada? Um carbono antes da seta, um depois, 4H, 4H, 4O, 4O. Está balanceada lindamente. Então, eu vou ter que mexer nessas 3 reações aqui para chegar na nossa principal. Começando com CH4. Qual das reações tem CH4? Qual? E aí? 1 antes da seta. Esta tem 1 também, ó. Só que está depois da seta. O que eu tenho que fazer com a reação? Exatamente, inverter. Quando eu inverto a reação, o que acontece com o ΔH? Vai ficar positivo. Então, vamos inverter. Tá vendo que ela não é o fim do mundo? Ela é trabalhosa, tá? Mas não é impossível. E vocês, pessoal, que estão fazendo aula aí à distância, vocês têm que ter o capricho de fazer as atividades propostas, tá? Responsabilidade de vocês. E era menos, virou mais, porque foi invertida. Quilocalorias, não é quilojoules, é quilocalorias. Então, a responsabilidade aí está com vocês de fazer os exercícios. Usamos a equação? Usamos a equação. Então, vamos eliminar essa daqui que já foi utilizada. O2, eu posso comparar O2? Vamos ver, só tem uma e 2 reações. Não posso comparar O2, vou para o próximo. CO2, qual das reações tem CO2? A terceira eu já usei. Ó, eu quero 1 depois da seta. E aqui tem 1 e está depois da seta. Tá bonitinho, então eu só copio, ó. Vou repetir ela, copiar ela, porque ela já tá bonitinha do jeito que eu quero. Carbono mais O2, setinha, CO2. Como eu repeti, não multipliquei, não dividi, não fiz nada com ela, o ΔH também continua sendo o mesmo. Menos 94,1 quilocalorias. E já usei a equação 1. Sobrou a segunda equação para a gente utilizar. É óbvio que eu vou ter que utilizá-la, tá? Agora a gente tem que saber de que forma. Vamos ver. 2 águas. Preciso de 2. Eu tenho 1. Eu preciso de 2 depois da seta. Eu tenho 1 antes. Então, eu tenho que inverter. Ela tem que vir para depois da seta e multiplicar por 2, ó. Inverter e multiplicar por 2. Então, multiplicar por 2. Esse aqui vai ficar 2H2. E meio O2 vai ficar 1O2. E a água vezes 2 vai dar 2 águas, 2H2O. O ΔH vai mudar de sinal e vai ser multiplicado por 2. Então, ele era mais, vai virar menos. E 68,3 vezes 2. Vamos fazer lá na calculadora. 68,3 vezes 2. Vai dar menos 136,6 quilocaloria. Usei as 3 reações que eram importantes serem utilizadas, passo o traço. E vou separar o lado esquerdo do lado direito, ó. Vamos lá? Vamos dar uma olhadinha? Então, vamos ver quem a gente pode cortar aqui bonitinho, tá? O C sozinho do lado esquerdo com do lado direito, 2H2, 2H2. Esse O2 aqui, junto com esse, eles estão do mesmo lado, então eles não vão ser cortados, eles vão somar, vão juntar. Então, vai ficar CH4 antes da seta, mais 2O2. Depois da seta vai ter CO2, mais 2H2O. Ficou igual ao lado de cima, a reação principal, que era o que importava? Vamos dar uma olhadinha? Ficou igual, não ficou? Então, agora vamos jogar os valores na calculadora para ver se a gente acha o ΔH. 17,9 menos 94,2, ponto 1, menos 136,6. Vai dar um valor de ΔH? Então, vamos lá colocar o valor do ΔH. Um ΔH igual a menos 212,8 quilocalorias. Uma reação exotérmica que libera menos 212,8 quilocalorias.
Acharam isso? Espero que sim, hein? Vamos passar para a próxima? Ó, exatamente 212,8 quilocalorias. Resposta certa, letra A. Ok? Então, ó, não tem segredo. Lembrando que eu sempre tenho que encontrar a reação principal e, a partir dela, mexer nas semi-reações e achar o valor do ΔH final. Próxima questão. O exercício 19, que o enunciado diz o seguinte: o hidróxido de magnésio, base do medicamento vendido comercialmente como leite de magnésia, pode ser usado como antiácido relaxante. Dadas as reações abaixo, 1, 2, 3, né, que ele deu 3 reações. Então, o valor da entalpia de formação do hidróxido de magnésio, de acordo com a equação, qual é o ΔH dessa reação aqui? Então, essa é a minha incógnita. É a única que não tem ΔH, essa é a reação principal. Essa aqui quer chegar-se, ok? Então, vamos começar com Mg sólido. Qual das 3 reações tem Mg sólido? Eu quero um que esteja antes da seta, ó. Vamos ver? Aqui eu tenho 2. E é a única que tem, né? Mas está antes da seta? Está, mas eu só quero 1. Então, eu tenho que dividir essa reação por 2. 2 dividido por 2 vai dar 1. 1 aqui dividido por 2 vai dar meio. E o 2 aqui dividido por 2 vai dar 1. 1 não precisa aparecer, né? Já subentende-se. E o ΔH vai ser 1.203,6 dividido por 2. Então, vamos lá. Vamos fazer esse cálculo aí. 601,8. Mantenho o negativo porque não foi invertido, não foi nada. Só foi dividido por 2. A próxima é H2. Qual das reações tem esse H2? Vamos pensar? Essa daqui, ó. Eu quero 1 antes da seta. Aqui tem 2. Está antes da seta? Tá, mas tem 2. Então, também tem que dividir por 2. Ok, vai dar 2 dividido por 2, vai dar uma água. ΔH também vai ser dividido por 2. Então, 571,7 dividido por 2. É isso que a gente tem que fazer. Então, vamos ao cálculo. 285,85 quilojoules. Ok. Agora, nós temos o O2 para comparar. Já usei essa equação, vamos riscar, já usei essa equação. O O2 eu não posso comparar, porque tem tanto na terceira quanto na segunda. Vou para a próxima molécula ali da reação principal, que é MgOH2. Eu quero uma depois da seta. Aqui eu tenho uma, só que está antes da seta. O que eu tenho que fazer? Inverter. Só inverter, e se ele era menos vai virar, se era mais vai virar menos. Então, vamos lá. Copiando ela invertida, então, vamos lá. H2O mais MgO, formando MgOH2. E ΔH, como só foi invertido, só vai mudar de sinal, certo? Porque só foi invertido, então só vai passar a menos 37,1 quilojoules. Agora a gente vê o que a gente consegue cortar, porque já usou as 3 que tinha para usar, ó. Então, vamos ver o que dá de ser cortado, eliminado. Vamos ver? Água com água, MgO com MgO. Acho que só, né? Esses aqui estão do mesmo lado, então eles vão se somar. Vai ficar Mg mais H2 mais O2, formando MgOH2. Ficou igual a reação principal lá em cima? Ficou. Gente, não importa se assim, o de vocês ficou Mg mais O2, depois mais H2. Não importa. O que importa é que eles têm que estar antes da seta.
A ordem com que esses aqui aparecem, tá? Não importa. Importa que eles antes da seta. Mas se vem primeiro o H2, depois o MG, depois o O2, tanto faz. O ΔH vai ser o quê? O ΔH vai ser a soma desses valores bonitinhos aí, que a gente tem os 3 valores ali em cima. Então, vamos lá determiná-los. Então, vamos lá. Menos 601,8. Ok. Menos 285,85 e menos 37,1. Vai dar menos 924,75. 924,75 quilojoules. Qual é a resposta certa aí para vocês? É a letra D. A correta. Certo? Vamos dar uma olhadinha lá como é que o livro traz a resposta? Olha só. Então, ele diz aqui o que tem que ser feito, divide por 2, inverte e divide por 2. Então, ó, dividiu por 2, inverteu e dividiu por 2, ó. Eu digo assim, ó, que essa ordem aqui, ó, não importa, tu pode achar assim, ó, Mg mais O2 mais H2, setinha, ou O2 mais Mg mais H2. Não importa a ordem deles aqui, importa que eles têm que estar antes da seta. E a resposta certa, como nós vimos, letra D. Ok? Então, tá vendo que não tem grandes segredos, certo? É só mesmo fazer as etapas bonitinhas. Então, vamos agora para o último exercício. Vamos lá. Então, vamos lá, questão 20, a última questão. Hoje a aula toda foi resolução de exercícios de lei de Hess, que não são difíceis, porém são trabalhosos, né? Então, vamos lá. O craqueamento, cracking, é a denominação técnica de processos químicos na indústria por meio dos quais moléculas mais complexas são quebradas em moléculas mais simples. Então, eu tenho uma molécula grande que eu quebro em moléculas menores. Basicamente é isso, cracking. O princípio básico desse tipo de processo é o rompimento das ligações carbono-carbono pela adição de calor e ou catalisador. Um exemplo da aplicação do craqueamento é a transformação do dodecano em 2 compostos de menor massa molar, o hexano e o propeno, ou propileno, conforme exemplificado e simplificadamente pela equação química a seguir. Então, vamos lá. A equação química está aqui. C2H26 formando C6H14 mais 2C3H6. São dadas as equações termoquímicas de combustão completa no estado padrão para 3 hidrocarbonetos. Qual das reações tem C2H26? 1. Ó, é a primeira. Então, essa daqui, lindamente, nós vamos só copiar. Bem bonitinha como ela tá, porque já tem um antes da seta. Ó. Copia essa reação lá no caderno. Depois, 1C6H14. Qual é a reação que tem C6H14? É essa, ó. Vamos mudar a cor. É esta. Eu quero 1, só que eu quero depois da seta. Então, eu tenho que fazer o quê? Com a reação inverter. Essa questão, reação 2, nós vamos inverter. Quando eu inverto, tudo que estava antes da seta vem para trás e o que estava atrás vem para frente. E o ΔH vai ficar positivo. Ok? E por último, não menos importante, vamos mudar a cor novamente. Nós temos 2C3H6. E aqui eu tenho quantos? 1 só. Eu quero 2. Aqui tem 1. Então, eu vou ter que inverter, porque eu quero depois da seta. E como eu quero 2, eu vou ter que inverter e multiplicar por 2. O que vai acontecer com o ΔH? Vai ficar positivo. E vezes 2, que vai dar 4, 4, 4, 0 e 0. Ok? Então, é isso aí que nós vamos ter que fazer. Primeiro, a gente vai copiar. Segunda, a gente vai inverter. E a terceira vai inverter e vai multiplicar por 2. Tá? Quem fez a tarefa e fez isso, dá uma olhadinha como fica. Vamos lá. Ó, então, essa aqui nós copiamos, essa aqui nós invertemos, ok? Essa daqui a gente fez vezes 2 e invertemos. Então, corta aqui que não vai mais existir, vai ficar 9, aqui vai ficar 6 e aqui vai ficar 6, ó. Ó. Vamos ver como é que ficou? Vezes 2. Então, 6, 6, 6, aqui só fica 9.
Então, vamos lá. 37 sobre 2 ao 2, quanto que dá 37 dividido por 2 ao 2? Vamos lá na calculadora. Ah, não sei fazer fração, então tu vai lá na calculadora e faz 37 dividido por 2, vai dar 18,5. 18,5. Vamos ver quantos que nós temos ali também. Aqui nós temos quantos, ó? 19 dividido por 2 mais 9. Quanto que é 19 dividido por 2? 19 dividido por 2 dá 9,5. Mais 9 também vai dar 18,5. Então, todos esses oxigênios aqui a gente vai cortar com todos esses oxigênios aqui. Cortaram, não existem mais. O que mais que a gente pode cortar aqui? 6 CO2, com esse 6 CO2 me dá 12 CO2 antes da seta. Posso cortar com 12 depois, ó. Cortou. Quantas águas a gente tem aqui? 7 mais 6 dá 13 águas. Com 13 águas aqui, ó. Corta também. Sobrou o quê? C2H26, C6H14 e 2C3, exatamente igual à reação principal que eu queria lá em cima. O ΔH pega esses valores, como eles estão aqui, ó, jogo esses valores na calculadora e vai chegar a um valor de mais 1090 kJ de energia, um valor positivo. Ou seja, a reação de craqueamento, essa reação de craqueamento é uma reação endotérmica, é uma reação que absorve calor. O que vocês acharam? Trabalhoso, bem trabalhoso. Quem não tentou fazer em casa, tá, como tarefa, penou e assim acha que é um absurdo. Daí assim, ó, eu tenho que resolver para aos poucos ver que não é tão difícil assim, certo? Você pode usar a calculadora na hora do simulado, então vocês vão ter acesso à calculadora, vão ter acesso ao material, então vocês vão entender o que está sendo pedido. Ok? Então, a aula de hoje, lei de Hess, fim daqui. Certo? Exercícios feitos na apostila e no caderno de atividades. Ok? Então, vamos voltar lá e falar comigo ao vivo. Beijos!